Nas ruas de asfalto cinzento e prédios de tijolos de bonde, o destino de Kylian Mbappé parecia ter sido traçado antes mesmo de seu primeiro suspiro consciente. No coração do subúrbio de Paris, onde o futebol é muito mais do que um esporte, funcionando muitas vezes como o único bilhete de saída para um futuro incerto, Kylian não era apenas mais um garoto correndo atrás de uma bola gasta. Havia algo de predestinado em seus movimentos, uma precisão técnica que desafiava a biologia e a idade. Antes mesmo de completar 10 anos, olheiros de toda a Europa já sussurravam seu nome em corredores sombrios de estádios distantes, observando o fenômeno que surgia entre o concreto da periferia. Ele não brincava de ser jogador. Ele trabalhava incansavelmente para ser uma lenda. Enquanto seus contemporâneos se perdiam nas distrações naturais da infância, e Kylian mantinha os olhos fixos na linha do horizonte, guiado por uma ética de trabalho que parecia estranha para alguém tão jovem. O mundo já o observava em silêncio, antecipando cada passo de um prodígio que não tinha tempo a perder com a mediocridade. A explosão no Mônaco foi o momento exato em que o sussurro se tornou um grito ensurdecedor que ecoou por todo o continente. Em 2017, vestindo as cores alvirrubras do Principado, Mbappé transformou a Champions League em seu parque de diversões particular. Ver aquele adolescente de 18 anos acelerar contra defesas consagradas de gigantes europeus era como assistir a um filme em velocidade acelerada, onde a lógica parecia não se aplicar. Ele não apenas vencia os defensores na corrida, ele os deixava em um estado de perplexidade absoluta com dribles desconcertantes. Sua velocidade não era apenas física, era mental. Ele conseguia enxergar espaços vazios, onde outros jogadores viam apenas paredes intransponíveis. Quando liderou aquele jovem time do Mônaco até as semifinais da maior competição de clubes do mundo, o futebol entendeu que não estava diante de apenas um jogador rápido, mas de uma inteligência superior. Ele desafiou gigantes com uma ousadia que beirava na insolência e o fez com um sorriso no rosto que escondia uma ambição de aço inoxidável que carregava no peito. O peso da história bateu definitivamente à sua porta no verão seguinte, trazendo consigo uma carga emocional difícil de mensurar. A transferência para o Paris Saint-Germain foi um terremoto que sacudiu as estruturas financeiras e morais do esporte. Como o adolescente mais caro da história da humanidade, Mbappé não estava apenas mudando de cidade ou de uniforme, ele estava aceitando a responsabilidade hercúlea de ser o epicentro de um projeto nacional de poder e prestígio. Em Paris, ele deixou de ser apenas um atacante talentoso para se tornar a face de uma nova era, o herói local que deveria trazer a glória definitiva para a capital francesa e para um clube sedento por reconhecimento. A pressão foi imediata e sufocante. Cada drible errado no gramado do Parque dos Príncipes era amplificado por uma mídia faminta, e cada vitória era vista apenas como a obrigação mínima de um investimento astronômico. Ele carregava nas mãos trêmulas as esperanças de um país inteiro que via nele a promessa de um domínio futebolístico global. A motivação de Kylian sempre foi cristalina como a água. Ele não veio ao mundo para ser um coadjuvante de luxo. No vestiário cercado de estrelas, ele se via como o sucessor natural do trono que pertenceu a Messi e Cristiano Ronaldo por quase 2 décadas. Essa busca incessante pela grandeza máxima, no entanto, criou um abismo profundo entre ele e a normalidade da vida cotidiana. O sucesso precoce isola as pessoas de forma cruel. A vida de Kylian tornou-se uma vitrine constante, onde a privacidade era o único luxo que ele não podia comprar. Não importava quantos milhões acumulasse. Enquanto outros jovens de sua idade podiam falhar, aprender em silêncio e cometer erros triviais, cada deslize de Mbappé era debatido em mesas redondas de televisão e dissecado cruelmente em redes sociais. A solidão do prodígio é um fardo invisível, e onde o aplauso ensurdecedor de milhares de pessoas muitas vezes não consegue abafar o silêncio angustiante de uma vida vivida sob constante julgamento alheio. Com o passar do tempo,
A alegria pura e ingênua de simplesmente jogar bola deu lugar à responsabilidade esmagadora de ser a entidade máxima de uma liga inteira. Ele deixou de ser um menino prodígio, de sorriso fácil, mas para se tornar uma figura central de autoridade esportiva. Esse amadurecimento forçado trouxe o primeiro grande conflito real de sua imagem pública diante do mundo. Sua confiança inabalável, absolutamente necessária para sobreviver no topo da pirâmide, começou a ser rotulada como arrogância por aqueles que esperavam uma humildade silenciosa e submissa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A verdade nua e crua é que Kylian percebeu muito cedo que, para o mundo exterior, vencer já não bastava para satisfazer os críticos. A vitória tornou-se o padrão básico e a perfeição absoluta o novo requisito mínimo para sua existência pública. Ele entendeu, sob as luzes intensas de Paris, que para se tornar imortal, ele teria que suportar um nível de cobrança que esmagaria qualquer homem comum. A revelação foi amarga, mas necessária. Ele não seria apenas julgado pelo que fazia dentro das quatro linhas, mas por ser a representação viva de uma perfeição que o mundo ansiava em ver falhar. O peso da coroa era real, e a jornada para a eternidade estava apenas começando a cobrar o seu preço mais alto. O ano de 2018 foi o batismo de fogo que transformou definitivamente o prodígio em uma lenda viva perante os olhos do mundo. Na Rússia, Kylian não apenas correu, ele voou cruzando o campo como um raio indomável que a Argentina de Messi simplesmente não conseguiu capturar. Cada drible e cada arrancada em solo russo não eram apenas jogadas plásticas. Eram afirmações de um poderio físico e técnico que o futebol raramente testemunha em um jovem. Cada movimento seu parecia coreografado pela própria história do esporte. Ao marcar na final contra a Croácia, ele tornou-se o primeiro adolescente desde Pelé a balançar as redes no jogo mais importante do planeta. Mas a glória trouxe consigo um fardo esmagador que passaria a ditar o ritmo de seus dias. Ser comparado ao rei não era apenas um elogio, era uma exigência implícita de perfeição absoluta em cada toque na bola. Ele segurava a taça dourada, mas o peso da conquista curvava seus ombros sob a expectativa de um mundo que agora exigia que ele resolvesse todos os problemas sozinho. Enquanto a França o idolatrava como o novo herói nacional, o Paris Saint-Germain tornava-se gradualmente um labirinto de frustrações europeias e noites de insônia. A obsessão pela Champions League era uma sombra que o perseguia por todos os cantos da capital. As eliminações dolorosas faziam com que a imprensa questionasse abertamente sua capacidade de liderança emocional. No vestiário luxuoso, dividir o palco com estrelas como Messi e Neymar era um exercício exaustivo de egos e equilíbrios de poder. Mesmo sendo frequentemente o motor do time, Mbappé vivia sob a sombra de gigantes que já haviam conquistado o mundo muito antes dele. Essa tensão constante não era meramente tática, é mais profundamente psicológica. Uma luta silenciosa para provar que ele não era apenas um coadjuvante de luxo em um projeto bilionário, mas o verdadeiro e único soberano do futuro parisiense. Ele precisava ser o sol em um sistema solar repleto de outras estrelas que brilhavam intensamente. Essa busca por autonomia gerou o conflito central de sua carreira, o triângulo amoroso entre a lealdade ao seu país e o sonho de infância que residia em Madrid. O Real Madrid era o santuário de seu ídolo, Cristiano Ronaldo, e Kylian sentia o chamado magnético daquele gramado sagrado do Bernabéu. A tensão atingiu níveis surreais quando o presidente Emmanuel Macron interveio pessoalmente na questão, telefonando para o jovem de 23 anos para apelar ao seu senso de patriotismo e dever nacional. A pressão sobre o rapaz era titânica, mas ele estava no epicentro de uma guerra geopolítica disfarçada de esporte, onde sua decisão pessoal carregava o peso da esperança econômica e cultural de uma nação inteira. Escolher seu destino já não era mais uma questão simples de futebol,
mas um ato de Estado que poderia consagrá-lo como um herói nacional ou condená-lo ao eterno ressentimento de um continente que esperava sua partida. A percepção pública mudou de forma drástica e por vezes cruel. O menino de ouro de Bonder passou a ser rotulado por muitos como um mercenário calculista que usava os clubes para inflar seu próprio poder e influência nos bastidores. As vaias começaram a ecoar de forma aguda no Parque dos Príncipes, transformando sua própria casa em um tribunal hostil e barulhento. Em vez de se quebrar sob o peso das críticas, Mbappé desenvolveu uma resistência psicológica blindada. Ele usava a hostilidade das arquibancadas e as manchetes sensacionalistas como combustível para suas arrancadas furiosas em campo. Cada gol era uma resposta cortante e silenciosa a quem ousava duvidar de seu compromisso profissional. Ele aprendeu a atuar sob o escrutínio mais severo da era digital, transformando a pressão externa em uma energia fria, calculada e extremamente produtiva. Para Kylian, o campo tornou-se o único lugar onde as vozes dos críticos não podiam alcançá-lo, permitindo que seu talento falasse por si só. No verão de 2022, a decisão definitiva finalmente chegou, mas ela não trouxe a sensação de liberdade que ele tanto almejava. O anúncio da renovação com o Paris Saint-Germain foi celebrado com fogos de artifício, mas por trás do sorriso ensaiado nas fotos oficiais, havia a percepção de que ele acabara de aceitar as chaves de uma gaiola de ouro, que ele mesmo ajudou a construir. Ele permanecia em casa, cercado de luxo e de promessas de um poder absoluto, mas o sonho de Madrid fora brutalmente adiado, deixando um rastro de frustração. Mbappé garantira sua fortuna e sua soberania em Paris, mas a sensação de sufocamento persistia. Ele era o homem mais poderoso do futebol francês, porém as paredes de joias de seu império pareciam se fechar ao seu redor. A glória era real, mas o custo era sua própria autonomia. A coroa pesava mais do que nunca. O palco estava montado para o desafio final nos desertos do Catar, onde sua alma seria testada como nunca antes na busca pela eternidade. Sob o calor escalcante do Catar, o deserto tornou-se o cenário do maior teste de caráter que Kylian Mbappé já enfrentou. A final da Copa do Mundo de 2022 não foi apenas um jogo, foi um duelo épico de gerações. Enquanto o mundo observava o que parecia ser a coroação de Lionel Messi, Kylian recusou-se a aceitar o papel de coadjuvante. Em um curto intervalo, ele incendiou o gramado, transformando uma derrota iminente em uma batalha de titãs. Ele marcou 1, 2, 3 vezes. O hat-trick na final mais assistida da história foi a prova de que ele já não era mais uma promessa, mas sim uma força da natureza. Contudo, o destino é muitas vezes cruel com aqueles que carregam o fardo da perfeição. Ver a taça escapar por entre os dedos nas penalidades, apesar de seu desempenho, deixou um gosto amargo de metal em sua boca. Naquele momento, e sentado no gramado enquanto os fogos de artifício celebravam o adversário, Kylian compreendeu a solidão profunda do gênio. Ele havia feito tudo o que era humanamente possível, e ainda assim, a glória máxima lhe foi negada. A imagem de Mbappé reerguendo a França diante de todos tornou-se um símbolo de resistência. Ele não era mais apenas o camisa 10, ele era a própria alma de uma nação resiliente. Ao retornar a Paris, a dinâmica havia mudado. Ele abraçou seu papel como o novo líder absoluto, deixando para trás a aura de prodígio, para se tornar uma entidade global. A maturidade veio acompanhada de um silêncio calculista. Ele aprendeu que sua voz tinha o poder de mover mercados e influenciar governos. O peso dessa responsabilidade transformou sua personalidade, tornando-o mais reservado e focado, e quase robótico em sua busca pela excelência. Ele não buscava mais a aprovação das massas, mas sim a validação de sua própria ambição desmedida. O fechamento do ciclo em Paris foi inevitável e melancólico. A gaiola de ouro que outrora parecia segura tornou-se pequena demais para seus sonhos. A decisão de finalmente partir para o Real Madrid
Não foi um ato de traição, mas um rito de passagem necessário. Ele teve a coragem de recomeçar do zero em um lugar onde a história não se impressiona com currículos passados. No Santiago Bernabéu, a exigência é o único oxigênio disponível, e Mbappé sabia que ali, sob a sombra das 14 taças europeias, ele seria testado em sua essência mais pura. A transição marcou o fim de uma era de conforto doméstico e o início de uma cruzada pessoal para conquistar o único troféu que ainda lhe escapava. E ele trocou o luxo da proteção política francesa pela incerteza gloriosa de ser apenas um novo rei em um palácio repleto de lendas. Olhando para trás, a trajetória de Kylian é um estudo sobre a resistência humana sob pressão extrema. Ele transformou cada crítica, cada vaia e cada expectativa esmagadora em uma armadura de autoconfiança inabalável. O escrutínio implacável da mídia e a pressão de representar um país inteiro poderiam ter destruído carreiras menores, mas ele sobreviveu. Seus títulos e recordes são apenas números que tentam quantificar um fenômeno que é, na verdade, psicológico. Ele é o homem que aceitou sacrificar a leveza da juventude em troca da imortalidade estatística. Mas em meio a tantos troféus, surge a pergunta inevitável: o custo mental de se tornar uma lenda vale o sacrifício da própria humanidade? A renúncia aos prazeres simples em nome da grandeza é o dilema central de sua existência. Enquanto ele corre pelos gramados da Espanha, o mundo continua assistindo a cada passo, esperando por um tropeço ou por um novo milagre. A pergunta que paira sobre sua cabeça, tão pesada quanto a coroa que ele escolheu carregar, é se a alma humana é capaz de suportar tal peso indefinidamente. Ele é um ídolo, uma marca, uma entidade. Mas por trás da fachada de aço, ainda existe o jovem de bonde que só queria jogar bola. A glória é eterna, mas a pressão é constante. Kylian conseguirá suportar o peso da coroa até o fim, ou a exigência de ser um deus acabará por consumir o homem? O mundo continua observando atentamente.